Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Estamos no ar. Obrigado a todos que nos estão nesse lado. Já estamos na sexta temporada, no 13º programa de Desporto Açores. Agradecendo a presença aqui de um excelente convidado, em que a sua história e o seu currículo fala por si. E o Mister Sérgio Vieira, depois nestas horas impróprias, ter aceito o convite. Penso que vai ser uma rica experiência para todos vós que nos vão ouvir em direto e depois em diferido. Não esquecendo que em diferido, a partir da manhã, na Rádio Diaspora Media Group, nos Estados Unidos, passará programa, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena 107.1, 90.0, Asas do Atlântico no Canadá, Rádio Audiência no Porto, Rádio Estádio de Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e a Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal USA. Temos aqui o nosso convidado, um excelente convidado, em que posso apresentar Sérgio Vieira, que teve como treinador adjunto e scout no seu início, passando pelo Sporting Clube de Portugal, o Sporting Braga, a Associação Naval de 1º de Maio, a Associação Académica de Coimbra, e depois rumo ao Brasil, mas que passou por vários clubes também cá em Portugal, um nome muito conhecido no mundo do desporto, no mundo do futebol. Agora, nestas últimas andanças no Portimonense, o Sporting Clube de Farense, Futebol Clube Famalicão, Oreirense, Futebol Clube São Bernardo, Futebol Clube América, o Estrela da Amadora, portanto que fez a subida com o Estrela da Amadora, Atlético Paranaense, Ferroviária, o Guaratinguetá, que é o último nome que eu deixei, porque se fosse ao princípio podia-me engasgar, talvez. Pois. E agradecer desde já a presença do Mister, e fazendo-lhe a primeira pergunta, que é a pergunta da praxe, porque atrás de um treinador, de um líder, está a pessoa, e queríamos saber quem é Sérgio Vieira, como homem do desporto, como homem do futebol, a sua história, desde o início até aqui, até que nos traz hoje. Sim, a minha história, né? O Sérgio Vieira é um treinador que começou como todos apaixonados por futebol, todos os treinadores, todos os jogadores, qualquer ser humano que goste do desporto e do futebol, começou como criança a desenvolver essa paixão por este meio, por este desporto que nos apaixona, que nos faz sentir algo também verdadeiramente profundo, e comecei dessa forma, né? Como criança, a sentir algo verdadeiramente marcante, que me foi acompanhando ao longo da infância, da adolescência, depois da entrada na idade adulta, e foi-me levando a dar passos estruturantes na minha carreira. Os primeiros passos sempre de uma forma amadora, enquanto criança, a jogar futebol no clube da minha terra, no Distrito de Braga, no Futebol Clube da Margem, e também no Sporting Clube Braga, na formação do Sporting Clube Braga. Depois, enquanto praticante, ainda joguei no nível semi-amador, no clube
em clubes do distrito de Braga, também na terceira divisão, na antiga terceira divisão, no Futebol Clube de Uhum. Amares, lá na região do Minho. Joguei depois, por último, no clube próximo de Rio Maior, perto de Lisboa, no União de Santarém, que era o clube mais próximo da universidade onde eu estava a estudar. E como praticante, como atleta, foram essas as experiências que eu tive, mas anteriormente eu já tinha decidido hum, profissionalizar o meu conhecimento, a minha paixão, tentar profissionalizar, e com a decisão de ir para a universidade, de ir para a faculdade, tentar-me licenciar em áreas específicas ligadas ao treino, à liderança, tudo aquilo que era o conhecimento científico desta paixão que eu tinha, que era o futebol. E a decisão de ir tirar uma licenciatura específica em treino desportivo de alto rendimento, praticamente há 20 anos, no Instituto Politécnico de Santarém, na Escola Superior de Desporto Rio Maior. Foi uma excelente decisão, porque foi aí que surgiram as primeiras licenciaturas específicas só em futebol. Eram licenciaturas só direcionadas para o futebol desde o primeiro ano, e aí foi aí que eu comecei a absorver todo aquilo que é o conhecimento mais científico de todas as áreas que envolvem o futebol. Nós muitas vezes vemos só o futebol na televisão, o espetáculo, o jogo, mas por trás do futebol existem, além do treino, além da liderança, além da parte fisiológica, médica, eh, da fisioterapia, da psicologia, existe a parte da gestão, existe a parte do marketing, existe a parte da comunicação, existem muitas áreas dentro do próprio futebol. E isso é que faz com que o futebol também seja um meio muito difícil de se organizar, de se ter sucesso, de se manter esse mesmo sucesso de uma forma Uhum. sustentável. E por isso é que nem todos os clubes, nem todos os profissionais conseguem chegar ao alto nível, conseguem se manter nesse alto nível e conseguem explicar o que é que acontece no alto nível, porque para mim o futebol é uma ciência como todas as outras. Envolve pessoas, envolve uh, departamentos, envolve estratégias, envolve conhecimento muito minucioso, seja onde for. Todas as estruturas dentro de um clube estão interrelacionadas, e para mim essa decisão de ir para a universidade foi fundamental, e depois acompanhado também com os cursos da UEFA, foi sendo estruturado o meu conhecimento, a minha sabedoria, aquilo que eu tenho dentro de mim, para que depois hoje, passado quase 20 anos desse primeiro passo, na busca do conhecimento científico, fosse possível muitas das minhas decisões, conjugadas depois com as vivências práticas de balneário, que Uhum. isso é foi muito importante, porque desde cedo eu comecei a trabalhar no futebol profissional, na Naval 1º de Maio, na altura na Primeira Liga, com experiências muito importantes, muito enriquecedoras, na Académica de Coimbra, no Sporting de Braga, no Sporting, competições nacionais, competições internacionais, e desde muito jovem a vivenciar essas experiências de balneário, essas experiências de campo, essas experiências de estádio, de viagens, de competições, essas experiências, eh, foi digamos que uma mistura determinante, foi um complemento determinante para que eu me sinta hoje em dia um treinador competente a nível humano, a nível metodológico, a nível estratégico, a todos os níveis. Eu acho que eu Uhum. sinto-me dessa forma porque teve a ver com o trajeto que eu fui tendo, todas essas experiências e todo o conhecimento que fui acumulando,
que para mim é determinante, foi o meu. Outros colegas meus têm outro tipo de experiências, ou idênticas, mas com particularidades diferentes, mas eu sinto que este conjugar de diferentes experiências foi determinante. Então o Sérgio Vieira é isso, é um jovem, foi uma criança, um jovem, um adulto que sempre buscou o conhecimento, sempre buscou a sabedoria de uma forma detalhada, de uma forma específica. É isso que eu faço até aos dias de hoje. Hum, Hoje, com 41 anos, sinto que preciso de continuar com essa ambição de querer ser melhor a nível profissional, querer ser melhor do ponto de vista humano, que isso é determinante para nós conseguirmos viver ao máximo, não só dentro da profissão, mas também na vida. E é isto, o Sérgio Vieira é isto. É um pouquinho desta forma que eu me descrevo, uma pessoa que tenta ser melhor a todos os níveis, a cada dia que passa, a cada experiência que tem, sempre com os valores humanos à frente de tudo o resto, com a humildade, com o respeito, com a lealdade, com a frontalidade. Todos os aspectos são muito importantes para que depois o sucesso na profissão ou a competência na profissão seja uma mera consequência. Hum, Deu aqui uma excelente introdução para começarmos a falar sobre vários temas. Um dos temas que falou aqui foi a discussão que há muito se tem, que é deste casamento entre a teoria e a prática. eh, o conhecimento integrado, digamos desta forma, que é aplicar aquilo que é a concepção, os conceitos e aquilo que outros eh, eh, investigaram, aprenderam, experimentaram, puseram em papel, em que nós também, digamos, eh, damos um passo mais à frente e tentamos melhorar. Dentro disso existe duas frentes, uma frente que é a favor hum, desta academicação, esta introdução à parte da universidade, portanto, e essa colaboração que pode ter no mundo do futebol, hum, e a parte também daqueles que têm muita experiência e que estão na prática, foram jogadores e tiveram muito tempo no meio eh, com as suas próprias vivências. Este casamento é possível quando muitas das vezes, e eu partilho da mesma opinião do mister, eh, que o conhecimento, a concessão é sempre importante para aplicar, para a aplicabilidade. Não é por nada que mesmo estas pessoas que são a favor da vivência, e todos nós somos a favor da vivência e da experiência, são rodeadas de pessoas da ciência. Todos eles são rodeados de pessoas de ciência, sejam de fisioterapeutas, sejam fisiologistas, sejam da parte psicológica, da parte nutricional, portanto, todos eles são, até os analistas e tudo mais dentro da área mais específica técnica, todos eles também abraçam o conhecimento. Como é que se discute este tema, mister? Como é que se casa Não, isto? eu respeito todas as opiniões e nós, acho que a liberdade de expressão é muito saudável e é claro que às vezes pelo mediatismo de alguns oradores, de algumas pessoas, alguns treinadores, às vezes o impacto que têm as opiniões de alguns treinadores com maior mediatismo a nível internacional, por exemplo, acaba por ter mais impacto essa opinião e eu respeito a opinião de todos. Agora, para mim, eu tenho uma convicção enorme que
qualquer área, seja o futebol, seja qualquer atividade profissional, o conhecimento científico, o conhecimento académico, é determinante para que haja atividade. Nós não. Os primeiros tempos de qualquer atividade, e o futebol teve, não é? Nos primeiros 10, 15, 20, 30, nas primeiras décadas que o futebol foi inventado, esse desporto foi inventado, acredito que muitas das coisas muitos dos processos desenvolvidos eram anárquicos, seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista dos processos práticos, da gestão dos clubes, das relações humanas que se estabeleciam. E o que permitiu realmente que o futebol fosse o que é hoje foi o conhecimento. Isto, por mais que tentem negar isso, e às vezes acontece, e normalmente quem nega e diz que, por exemplo, no caso da profissão de treinador, os ex-jogadores é que, que deveriam prevalecer, é que tem sentido liderar, tem sentido ser treinador, quem foi jogador. Acho que isso acho que é algo muito redutor, é algo com muito pouco significado, muito pouca lógica, não é? Porque mais do que ter-se passado pela experiência do jogador, é a forma como se passou. Há jogadores que, e isso eu tenho a certeza, né? Por muita gente que conheço no futebol e colegas meus que já jogaram, que foram jogadores de alto nível, e quando conhecemos as pessoas, vemos que intelectualmente, cognitivamente, não são pessoas preparadas para liderar. Não são pessoas com destreza intelectual, com capacidades cognitivas para ser um bom líder, porque um líder tem que ter um conjunto de atributos que realmente lhe permita conduzir grupos, motivar atletas, acarinhar atletas, disciplinar seres humanos, incentivar, corrigir, moldar, definir estratégias, definir objetivos a curto, médio e longo prazo, sempre de uma forma imparcial. Ou seja, é preciso um conjunto de valores que não é a experiência por si só de ter sido jogador que vai permitir com que essa pessoa seja um líder. Agora, é muito importante ter tido essas experiências como atleta, seja ao mais alto nível, ao nível mais amador, que tenha começado cedo a vivenciar a profissão, mesmo que não tenha sido atleta de alto nível, ou jogador, que tenha vivenciado tudo aquilo que é o ambiente dentro de campo, fora de campo, sabendo que dentro de campo, como não foi atleta, não é fácil vivenciar. Mas todas as outras vivências de balneário, de treino, diárias, de viagens, de estágios, tudo isso pode ser, pode ser adquirido com uma experiência eh, vasta, não é? De presença nesses momentos. Por isso, eu acho que não há aqui verdades absolutas. Nós temos que respeitar sempre o trajeto de cada treinador, de cada líder. Mas uma coisa é certa: o conhecimento académico, o conhecimento científico é e sempre será determinante para o futebol, e não é só nas áreas de adjacentes, nessas áreas complementares, como é a área clínica, médica, como é a fisiologia, como é a fisioterapia, como é a psicologia, como é a comunicação, como é outras áreas que vêm. Também a área da liderança técnica, ela, ela evoluiu e vai continuar a evoluir devido ao conhecimento científico, ao conhecimento académico, quer ele seja nas universidades, quer ele seja nas associações de futebol, nas federações, nas instituições como a UEFA e a FIFA, tudo que seja momentos de desenvolvimento do conhecimento e de estruturação do conhecimento e de atualização do conhecimento, acho que é determinante para a profissão de treinador, porque não é só na questão técnica, é também na parte humana. E na parte humana, eu acredito que nós deveremos sempre manter uma tendência evolutiva, né? Para que os líderes, os treinadores,
né, que em primeiro lugar têm que ser bons homens e bons líderes, eles constantemente buscam um caminho de evolução, um caminho de serem cada vez melhores homens e melhores líderes, homens e mulheres, e melhores líderes também, porque só existe certamente um grande treinador se a base for de um grande homem, ou grande mulher e consequentemente, grandes líderes. O facto de nos focarmos só na metodologia, na estratégia, na tática, aquilo porque fomos jogadores de alto nível, fomos jogadores mediáticos, acho que é muito, muito redutor, acho que é muito simplista, acho que não acaba por não ter muito valor e a possibilidade de êxito também acho que é muito diminuta. Por isso, para mim, eu acho que é sempre a mistura entre todas as experiências, sabendo que o mais importante é realmente as capacidades intelectuais, as capacidades cognitivas que cada treinador, né, cada ser humano tem e da forma como vai absorver esse conhecimento e essas vivências ao longo da Uhum. vida. Porque, de igual forma, também poderíamos estar a falar de um treinador e de um líder extremamente capaz do ponto de vista metodológico, com muito conhecimento, mas depois a sensibilidade para a prática, para as tomadas de decisão, para lidar com os atletas, para lidar com os momentos que existem no futebol, eh, pode não ser também melhor. Ou seja, acho que o conjunto de capacidades, de atributos que têm que existir são inúmeros, são de uma diversidade muito, muito grande, e acho que só a sua complementaridade é que leva a um efeito muito positivo, uma visão muito positiva daquilo que será um grande treinador e um grande líder. O Mister aqui falou de algo que depois nós podemos partir e fasear a nossa conversa, que é para atingir metas, são necessários conhecimentos, habilidades, portanto, estas habilidades, as ferramentas, que podem ser múltiplas, eh, e de alguma forma também as pessoas, que é como que esteve aqui a falar, das pessoas e das suas relações e das suas características. Partindo nestas 4 fases, se permite, hum, já abordamos um pouco aqui do conhecimento e até um pouco das habilidades que cada um hum, tem que ter. Eh, eu tenho uma frase que, ao acordar, surgi-me, no futebol, para o futebol profissional, principalmente, porque, segundo até uma entrevista há poucos dias, neste jogo com o Sporting, um dos jogadores referia que o detalhe é tudo, e então surgiu-me esta frase já há algum tempo, em que no futebol profissional, eh, o, hum, o tudo é essencial e o pormenor é relevante. Nessa perspectiva em que o tudo é essencial e o pormenor é relevante, queria-lhe perguntar ao mister, em relação a esse tudo é essencial, hum, como é que combina esta multidisciplinaridade que existe no futebol, este mundo que já referi, este xadrez que existe, e depois a liga, portanto, porque são várias situações em que pode, em determinado momento, ser apanhado em várias frentes e com vários inputs, vários estímulos, em que depois tem que os tratar quase em simultâneo nesta multidisciplinaridade e depois a intermultidisciplinaridade, como é que relaciona tudo isto num dia a dia, se pudesse-nos explicar a quem nos está a ouvir, porque não é nada fácil, exatamente como o Mister falou, preciso ter aqui um domínio muito amplo de vários pormenores e do tudo essencial. Sim, eu acho que
não é difícil, não é? Quando existe o conhecimento e quando existem as experiências, não é difícil. No meu caso, não é devido não só à formação multidisciplinar, académica e complementar também ao nível da UEFA e da Federação, mas também com as vivências, com as múltiplas vivências que eu tive, né? Quando nós, e principalmente de alto nível, porque nós sabemos que qualquer que seja a área profissional, quanto mais alto é o nível em que nós vivemos, mais é o grau de desenvolvimento que os processos e de detalhe que os processos são estabelecidos. As minhas experiências no Sporting de Braga, no Sporting, no Atlético Paranaense também que foi um clube que é dos clubes mais modernos, mais desenvolvidos a nível mundial. É um clube extremamente capacitado a todos os níveis, a nível clínico, a nível fisiológico, a nível nutricional, a nível das infraestruturas, das condições de trabalho, tudo aquilo que são as diferentes áreas. É um clube extremamente desenvolvido. E quem passa por essas experiências vai absorvendo também conhecimento, além de deixar o seu contributo para o sucesso, para que os processos aconteçam, também vai absorvendo. É normal, nós crescemos com os clubes e os clubes também crescem com os profissionais que passam por lá. Mas eu acredito que, além disso, dessa convivência mútua, dessa forma de crescimento entre ambos, os clubes e os profissionais, também tem a ver com as particularidades da personalidade de cada um, a parte cognitiva de cada um. E eu, felizmente, eu posso afirmar isso publicamente, porque os meus atletas sabem disso, eles próprios são os primeiros sempre a mencionar isso, ehm, que eu sou uma pessoa que gosto de ir ao pormenor, porque eu acredito que na vida todos os pormenores, todos os detalhes contam. E não é só no futebol, acho que é na vida, em tudo. A vida é feita de grandes coisas que são compostas por pequenas coisas também, não é? E nós Uhum. sabemos, não é? Desde das grandes estruturas até às pequenas estruturas moleculares, aos átomos, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, as células. Nós sabemos que as coisas só funcionam se as pequenas estruturas do nosso corpo, da nossa vida, da nossa atividade profissional, se elas também estiverem a funcionar de uma forma sinergética, digamos, de uma forma positiva, harmoniosa. E aquilo que eu acho que no futebol acontece muitas vezes é essa autonegligenciação, dos microprocessos, dos processos que não são visíveis, dos processos eh, mais pequenos que depois sustentam os grandes processos. Que não são imediatamente necessários, não são imediatamente necessários e depois podem o ser. Lá está, mas depois quem trabalha ao alto nível, ou quem passa pelo alto nível, ou pelo menos, e hoje em dia às vezes nem é preciso passar, porque hoje em dia as redes sociais, a tecnologia veio trazer um conhecimento que é quase como nós tivéssemos trabalhado ao alto nível. Nós entramos nas redes sociais, entramos no YouTube, nós entramos, vemos vídeos, vemos imagens, vemos os próprios profissionais a relatarem como é que trabalham, como é que se trabalha no departamento médico, como é que se trabalha no treino, como é que são os exercícios, como é que é o controle de treino, como é que é as viagens, como é que é o estágio. Hoje em dia, o meio interno dos clubes é exposto cá para fora. Então, às vezes não é só ter vivenciado. No meu caso, eu vivenciei isso e sei como é que trabalham os grandes clubes a nível nacional e internacional. eh, e é algo que também faz com que eu tenha uma visão multidisciplinar, com que eu, quando vou para um processo, seja, por exemplo, no caso da segunda liga, ou na primeira liga em clube médio, pequeno, que não luta para não descer, eu tenho que me preocupar tenho que me focar
o meu dia a dia, a minha liderança, a minha preparação, os meus processos de trabalho, em micro detalhes que provavelmente em clubes grandes muitas vezes não tinha que me preocupar, porque tem estruturas, tem recursos humanos, tem recursos espaciais, tem infraestruturas que só por si já permitem que os processos ocorram, que eles se desenvolvam de forma autossustentáveis. Em clubes mais pequenos, muitas vezes o treinador, se tiver essa visão, como é o meu caso, tenta blindar, tenta proteger os processos maiores, estruturando, incidindo também em microprocessos que às vezes, aos olhos às vezes de um simples dirigente, é algo que não tem sentido, não tem significado. Nós estamos a dar valor ou exigir isto ou aquilo, ou a pedir isto, ou focado com esta regra ou naquela regra, ou para que isto seja estruturado desta ou daquela forma, mas eu tenho a certeza que isso é algo que acontece nos grandes clubes. E nós depois vemos, neste caso, nestes últimos tempos, o Sporting tem sido uma referência da forma harmoniosa como tem sido gerido, não é? Entre o presidente, o diretor desportivo e o treinador. Os momentos mais difíceis que tiveram nas últimas épocas, como é que foram estabilizados, não é? Como é que foram estabilizados para que depois os momentos positivos acabem por aparecer. E isso eu acho que é determinante. Claro que agora o desafio, não é? O desafio é manter, é estabilizar esta dinâmica, que não é fácil, porque principalmente para o líder máximo, para os presidentes, para os diretores, principalmente os presidentes, e os donos dos clubes, que têm que tentar manter os diretores esportivos, têm que tentar manter os treinadores, e os treinadores, os diretores esportivos, em conjunto com o departamento de scouting, com a equipa técnica, o departamento médico, com a liderança dos próprios capitães, têm que, em conjunto, continuar a dinamizar a sustentabilidade dos processos que permitam ter sucesso. Mas não é algo que seja fácil, não é? Porque o futebol é um meio constantemente em atividade, constantemente como é que é dizer, está em permanente, está sempre a ser testado. A questão dos resultados, né? De semana a semana, ou às vezes 3 em 3 dias, o futebol é algo que é muito sensível de ser mexido com a sua estabilidade, né? Enquanto há outras atividades profissionais em que definimos uma estratégia no início do mês e vamos avaliar no final do mês, ou no início do semestre e vamos avaliar no final do semestre, ou no início do ano e vamos avaliar no final do ano. O futebol não. O futebol muitas vezes é 3 em 3 dias. É com as competições internacionais, ou os clubes têm competições internacionais, muitas vezes é colocada à prova a estabilidade do futebol e dessas estruturas e desses processos é colocada à prova 3 em 3 dias, de semana a semana. E por isso é que faz deste meio um meio extremamente difícil, que não é tão difícil como às vezes parece que seja, com o conhecimento certo, com as pessoas certas, acima de tudo com os valores humanos, porque para mim não é só o conhecimento científico ou as experiências metodológicas e profissionais, é também com os valores certos, os valores humanos certos. Acho que também não é tão difícil de se ter sucesso e de se alcançar os objetivos, como às vezes parece que é. Então, eu acho que a forma pormenorizada, a forma detalhada, a forma minuciosa com que nós eh, implementamos, desenvolvemos eh, e tentamos depois estabilizar os processos, acho que para mim é onde está o segredo depois de todo o êxito no futebol. Mas vamos saltar e em vez de irmos diretamente às ferramentas, que ir fazer qual é as suas ferramentas ou aquelas que acha mais interessante a nível de liderança, as ferramentas de tomada de decisão que acha mais interessante, que achas mais atuais, as ferramentas de metodologia que acha mais atuais. Vamos saltar para as pessoas.
E então tem-me falado não só das características individuais das pessoas, e dos seus valores e, e das suas capacidades e competências, mas também tem falado da sua relação, da relação entre pessoas, o que é o quanto importante é isso e a preocupação que tem, de que forma que tem essa preocupação, visto que no fim do dia são pessoas que se trata e são, hum, pô-las, no seu máximo e ter uma relação harmoniosa, que é outra palavra que usou, e muito bem, repetidamente. Não, eu para mim, um dos grandes desafios, e até muito mais que metodologicamente, é humanamente, não é? Nós sabemos que o mundo está em constante mudança, em constante transformação. Ela acontece a todo um instante, seja mais rápida ou mais lenta. Essa transformação, ela acontece, está a acontecer. Sabemos que o ser humano eh, de 2024, o ser humano atual, é diferente de 2023, 2022, 2020, 2010. Temos O se- rótulos até para isso, acho que somos os dos da geração baby boomer e agora a geração Z que É porque o mundo está sempre a ser impactado, não é? Está sempre a ser a ter transformações impactantes e elas são mesmo, elas têm um impacto muito grande com episódios que nós que vemos no nosso dia a dia, a questão do Covid, a questão das guerras, a questão das alterações climáticas, a questão da introdução da tecnologia no nosso dia a dia, né? A sociologia explica isso, né? A forma como as tendências evolutivas das sociedades, né? A forma como os seres humanos interagem dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. E isso nós, no futebol, nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar de lado, pelo contrário, tem que ser o ponto de partida para todos os processos. A parte humana, quem são as pessoas que nós temos à nossa volta, muito mais do que liderar, é lidar, como lidar com elas, porque a liderança é uma coisa que deve ser natural, uma coisa que deve acontecer de uma forma espontânea, um, esse segredo de como nós lidarmos com as pessoas à nossa volta, sejam eles atletas, equipa técnica, departamento médico, administração, departamento de futebol, seja quem for, até os próprios adeptos, a própria cultura da massa adepta, e às vezes a cultura do próprio país, como nós nos posicionarmos, como comunicarmos, como expressar os nossos sentimentos, sejam eles mais dirigidos para a parte humana ou para os objetivos profissionais. Acho que isso é determinante no dia de hoje. Eh, e mesmo assim, muitas vezes, o futebol é um meio tão difícil que mesmo assim não chega s- que a gente tenha atenção, que a gente consiga ah, estruturar-se, que a gente consiga ah, ser assertivo na forma como lida com as pessoas. Muitas vezes não chega. Então, eu imagino quando nós negligenciamos, quando deixamos ao sabor do fator aleatório, que as coisas corram bem ou que as coisas corram mal. E para mim, nós começamos a dar passos firmes e na direção certa do êxito quando nós estamos identificados com o país, com a cidade, com a cultura daqueles adeptos, com as pessoas que estão à nossa volta no dia a dia. Equipa técnica é algo é fundamental, mas depois temos tudo o resto, o departamento médico, os atletas, são eles que vão para dentro de campo, esses aí, de uma forma especial, de uma forma muito especial e de uma forma detalhada, nós temos que saber identificar quem são, quem foram, quem serão, o que eles querem ser,
quais os sonhos, quais os objetivos familiares, quais os objetivos profissionais, eh, quais as dificuldades do seu passado, quer ele seja recente ou mais longínquo, um, os traços de personalidade é muito importante, porque nós temos que, quando falo nós, os treinadores, neste caso, têm que conseguir entrar na mente, não é? E na cabeça e no coração daqueles seres humanos. E agora estou-me a direcionar mais para os jogadores, mas é toda a gente. Eu acho que o sentido de família, o sentido que muita gente fala às vezes no futebol, que é precisamos ter uma família, precisamos de criar uma família, para mim é determinante. Eu acho que nós treinadores temos de ter essa capacidade. Eu sempre defini, eh, que em qualquer clube que eu esteja muito ou pouco tempo, eu tenho que ter a capacidade de estruturar laços afetivos, relações que sejam, se não forem família, muito próximo disso. E às vezes até acontece que aquilo que se vive dentro dos próprios clubes às vezes é mais forte que aquilo que se vive nas famílias, em casa, né? Porque, por exemplo, quando num clube de futebol o diálogo é algo normal, permanente, frontal, quer seja para o bem ou para o mal, o diálogo é permitido comigo. Eu permito diálogo com o jogador que joga, com o que não joga, porque é que foi substituído, porque é que não foi. Nós estamos na era da tecnologia, na era da comunicação, na era do conhecimento. O treinador dá 30, 40 anos atrás ou 20 anos atrás, e desculpem-me quem são os treinadores ainda que ainda fazem isso, de não permitir grandes justificações aos jogadores, e eu justifico tudo aquilo que tiver que justificar, não tem problema, com a base de respeito muito firme. E às vezes este tipo de relação que existe no nosso dia a dia, às vezes é muito mais positivo que às vezes aquilo que eles vivem em casa ou viveram em casa, porque eles em casa têm que ser líderes também, tem que ser eles a estimular o diálogo com a namorada, com a esposa, com os filhos, com o filho, com os pais. Tem que haver diálogo. E nós sabemos que vivemos numa sociedade em que muitas vezes em casa é cada um no seu componente eletrónico, no seu dispositivo eletrónico, na televisão, nos telemóveis, no computador, no que quer que seja, no seu próprio mundo, e o diálogo cada vez existe menos nas próprias famílias. Então, para mim, um dos grandes segredos do ponto de vista humano é esse, é estimular diariamente, semanalmente, momentos que sejam muito próximos ou às vezes até mais fortes do que aqueles que às vezes vivem em casa, a nível familiar. Que sejam relações de verdade, que as pessoas se conheçam de verdade, que os atletas se conheçam uns aos outros de verdade, que as pessoas que lidam umas com as outras no seu dia a dia, sejam atletas, não estamos a falar de 40, 50 pessoas no dia a dia, entre jogadores, administração, equipa técnica, departamento médico, fisiologia, departamento de futebol, analistas, estamos a falar de 40 a 50 pessoas, que essas pessoas realmente elas se conheçam, que elas, mais ou menos, elas se conheçam, que elas se possam apoiar, que elas possam incentivar, que elas possam ser corrigidas, que haja humildade para eu corrigir um comportamento errado e aceitar quando me corrigem a mim. Porque esses deviam ser os princípios ou a forma de estar numa família, entre pai, mãe, irmãos. O conceito de família é algo que já vem da pré-história, não é? Penso eu, e é algo muito valioso que está-se a perder. E está-se a perder a nível familiar e está-se a perder a nível profissional também. Infelizmente, as tendências materialistas da humanidade levam a que as pessoas se foquem cada vez mais no eu, no mediatismo, no egoísmo, na conquista individual, quando isso é na realidade o que menos interessa a um ser humano, porque que eu saiba, acho que a questão da imortalidade ainda não é algo presente na civilização humana, talvez possa haver a ser daqui a algum tempo com os avanços científicos, mas não é. E até ao dia de hoje
acho que aquilo que fica de um ser humano não é do ponto de vista material, é daquilo que nós somos, aquilo que nós damos uns para os outros, aquilo que nós fizemos uns pelos outros, aquilo que nós conquistamos, eh, assente numa base extremamente positiva do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. E o que nós vemos é exatamente o contrário. Cada vez mais os problemas que acontecem nos grupos de trabalho dentro do futebol e que também acontecem nas famílias é sempre problemas relacionados com o conceito de família. Que depois vem a comunicação, a entreajuda, a lealdade, a honestidade, o amor, a amizade. O amor esse devia ser a base de tudo. O amor devia ser a base das pessoas se relacionarem, quer na família, quer na profissão. Mas não, muitas vezes a base é o interesse da conquista coletiva. E esse devia ser o resultado final, devia ser o resultado de todos os outros processos. Por isso, das coisas mais importantes é isso, são microprocessos que acontecem, eu tenho inúmeros, muitos deles criados por mim, claramente. As pessoas que trabalham comigo, a minha equipa técnica, os atletas que vivenciaram as experiências comigo, desde que eu sou o treinador principal ao mais alto nível, penso que já vão lá 8 ou 9 anos desde o Brasil, foi no Brasil que eu comecei como treinador principal, mas mesmo aqui em Portugal, jogadores que jogaram, já tive jogadores internacionais, jogadores que já te passaram, por exemplo, como no Estrela Amadora, eu lembro do Miguel Lopes, que jogou no Porto, jogou no Olympique de Lyon, jogou no Sporting, jogou no Braga, jogou na Seleção Nacional, um jogador com muitas experiências, e felizmente o feedback dele foi sempre muito positivo em relação àquilo que nós íamos vivenciando, quer do ponto de vista da liderança, do homem, da Uhum. liderança e do treinador. E existem muitas estratégias na condução de um grupo que podem ser criadas para que esse efeito de família, para que essa forma de estar de família, elas possam acontecer. Mas É, o Mister, o conceito de família ainda foi mudando também ao longo dos tempos e o enquadramento desse conceito de família e também, como falou, e muito bem, que é algo que a gente vê, que é o materialismo, o eu atual, se juntar ainda mais o agora. Portanto, além de ter o eu e do materialismo, é o agora. Eu quero agora e tem que ser agora. E, exatamente, o imediatismo, não é? Exatamente. hum, É, como é que. isso aí, e repare, eu tenho as minhas próprias estratégias, mas elas existem inúmeras, inúmeras. Eu acho que o aqui e o agora é algo muito. Eu queria utilizar uma palavra sem ferir suscetibilidades. Eu acho que não é só o jogador de futebol, não é só os profissionais que trabalham no futebol. Eu acho que qualquer pessoa que só pense no aqui e no agora, e infelizmente acontece muitas vezes, as pessoas, quanto mais poder, quanto mais mediatismo têm, mais querem conquistar. E nós vemos isso muitas vezes até ao nível político, não só nacional, mas até internacional. A quantidade de corrupção que nós vemos pelo mundo fora, quando as pessoas conseguem cargos de poder e depois usam esse poder para conquistar algo, muitas vezes para benefício próprio, o tal bem material. Porquê? Porque existe essa necessidade do imediatismo, na minha visão, naturalmente. Né? O imediatismo, eu tenho poder, eu vou conquistar, mas a lógica da vida, na minha opinião, né? A lógica da vida de um ser humano, ela não deveria acontecer dessa lógica, não é? Nesse sentido, porque se o que nós tivermos para conquistar, o que nós queremos conquistar, ele acontecer agora, aqui, no instante temporal que nós pretendemos, perfeito. Se ele não acontecer, acho que não deve ser a prioridade, não deve ser, porque muitas vezes a vida dá-nos lições aos seres humanos que provam isso. A questão das tragédias, as questões
da saúde, as questões de saúde. Eu tenho exemplos de vivências no futebol que provam isso. Muitas vezes os jogadores, um- para mim ter tido a experiência de trabalhar no Brasil foi determinante para aquilo que eu sou como homem, como líder, devido às questões humanas. A cultura brasileira é algo foi algo que me fortaleceu muito, não só por determinados conceitos, determinados traços que tem a nível social, mas também os momentos que eu vivi. Eu vivi o momento, por exemplo, da morte da Chapecoense, de uma equipa. Eu estava lá, estava em São Paulo e senti em primeira pessoa esse impacto, não é? Os profissionais que tinham amigos lá, as pessoas que nós conhecíamos que estavam nesse avião. E houve um episódio do capitão da Chape que já estava desde a Série C, que subiu para a Série B e para a Série A, e que não tinha sido convocado. E que estava muito chateado com o Caio Júnior por não ter sido convocado. E, uh, e nesse dia, quando soube da tragédia, ele falou publicamente, isso está no YouTube, ele falou a chorar, a agradecer que o facto de não ter sido convocado permitiu no dia seguinte abraçar os filhos ou as filhas, estar com a família. Então, muitas vezes, o jogador de futebol eh, quer tudo para agora. Além do mediatismo e do materialismo, quer aqui, já. E muitas vezes não entende que existe um processo por trás que o pode levar a conquistas muito maiores a médio e longo prazo. Eu às vezes até reforço isso até nos mais velhos. Existem jogadores, às vezes já numa fase terminal da carreira, com 30 e tal anos, que muitas vezes aquilo que eles estão a absorver, aquilo que eles estão a semear, eles não vão colher no campo. Eles não vão colher, às vezes, a ser convocados para jogar, porque a carreira talvez já esteja numa fase terminal. Mas eles vão semear coisas boas para momentos pós-carreira, como profissionais dentro do futebol, como treinadores, como empresários, como dirigentes, como pessoas. Eh, Muitas vezes, se eles. É o Se saber estar, o Sérgio, o Mister está a falar, o saber estar e o saber sair. Exatamente, eu dou-lhe um exemplo, posso falar abertamente sobre isso, porque ele é um grande homem, o Daniel Fernandes, foi guarda-redes, foi convocado para o Mundial 2010, na África do Sul, pela seleção portuguesa, jogou na Alemanha, jogou no PAOK, pronto, era nosso suplente no Farense. Ele não jogava, quem jogava era o Hugo Marques, e internacional por Angola, está agora no Petro de Luanda, e eu tive que conduzir o Daniel, que ele era, naquele momento da carreira dele, com 35 ou 36 anos, ele era um bom ser humano, ficava frustrado, ficava chateado por não jogar, mas eu tinha que entrar na cabeça dele e no coração dele que o caminho certo era continuar a trabalhar, é continuar a ser uma boa pessoa. Não adianta nada, não adiantava nada estar com uma má postura, criar intriga, criar problema, vir chateado, vir com energia negativa para o dia a dia do trabalho, para o treino, apenas porque não tinha aquilo que ele queria, o tal imediatismo. Não tinha o que eu quero, não tinha aquilo que o objetivo. Eu sou jogador, eu estou treino para jogar, mas não deve ser assim. E não deve ser assim, quer nos mais velhos, quer nos mais novos, quer nos mais mediáticos. É algo que não é fácil de gerir, porque o jogador é um ser humano que tem emoções, que tem objetivos, mas que acima de tudo tem que ter a parte cognitiva muito, muito bem desenvolvida. Porque muitas vezes o jogador, ele não joga agora, mas ele tem que fazer as coisas certas para poder jogar mais à frente, daqui a uma semana, daqui a um mês. Às vezes há jogadores que vão jogar talvez mais na época seguinte. Eu tive esse exemplo agora no Estrela da Amadora, nos 2 anos, nós tínhamos 2 excelentes laterais direitos,
era o Jean-Philippe, e mais experiente, quase com 30 anos, 28, 29 anos, e o Everton, que vinha da formação do Sporting, lateral direito, muito jovem, rápido. No ano da segunda liga, o Everton jogou muito pouco, jogou menos que o Jean. Na época da primeira liga, o Everton jogou mais. E os dois são bons jogadores. O Everton neste momento foi para a Championship, ao Queen's Park Rangers. O Jean Philippe está a jogar no Leixões, mas são dois jogadores com atributos muito interessantes, só que estamos a falar da parte mental, do saber estar. E eu acho que muito mais do que as habilidades técnicas, o conhecimento tático, as capacidades físicas, é a capacidade intelectual, é os valores humanos, é as destrezas cognitivas que fazem de um atleta melhor ou pior e que vão determinar aquilo que ele vai conquistar a curto, médio e longo prazo. E quem diz os atletas, diz qualquer profissional. E neste caso, é obrigação minha, enquanto homem e enquanto líder, conseguir estimular estes processos a acontecerem. Eu acho um exemplo extraordinário o Rafinha do Barcelona, que a determinado momento esteve até no Leeds United no sub-23 e agora a figura que é no Barcelona como capitão e tudo. Depois prontos, Não, e neste caso, muitas vezes todos nós na vida, e os jogadores não é diferente, nós só nos transformamos, ou o jogador só se transforma, se houver algum episódio, ou se houver alguém, ou se houver algum processo a acontecer para que essa transformação aconteça. Porque senão o jogador vai continuar com os mesmos hábitos, a cometer os mesmos erros. uhum, E quem diz o jogador, diz o ser humano, diz uhum, outra área qualquer. Nós precisamos realmente que esse processo aconteça, a transformação, a mudança, que ele aconteça de uma forma positiva, hum, e que os upgrades que aconteçam sejam, do ponto de vista humano, extremamente valiosos. Porque se isso acontecer, é uma questão de tempo. Todo ser humano, todo jogador tem a capacidade para lutar, qualquer ser humano tem a capacidade para ser o que quiser ser. É uma questão de insistência, de resiliência. Hum, Acho que nós podemos errar. Qualquer ser humano pode errar, qualquer jogador pode errar, mas a nossa natureza e Deus, a vida, o destino sempre nos dão oportunidade de lutar, de continuar a lutar. Sempre nos vão dar outras oportunidades. Agora, não podemos continuar no mesmo processo. Tem que existir essa mudança, tem que haver transformação. Deste o exemplo do Rafinha, mas existem inúmeros uhum. pela positiva, mas também existem inúmeros pela negativa. Sim, sim. Infelizmente, que não conseguiram nunca mudar aquele chip, mudar aquela forma de estar, aquela perspectiva em relação à vida, aquela perspectiva em relação aos processos, e acabam por depois desaproveitar aquilo que mais valioso nós temos, que é o tempo, não é? Uhum. Então damos o salto para as pessoas que é a cola disto tudo, portanto, é a cola que cola as peças todas, são as pessoas. Vamos para as ferramentas. Dentro destes 58 minutos que já estamos aqui no ar, falamos de inúmeras situações, tanto a nível sociológico, a nível do contexto, da cultura, como a nível das características das pessoas, da parte psicológica, como do próprio método e da organização um, do processo. Qual é as ferramentas para algum destes exemplos dados aqui que acha que são fundamentais a usar tanto ferramenta de lideranças como metodologia, como processo de tomada de decisão, portanto, qual é Não, aquelas que acha as, destacar? sim, as ferramentas elas são diversas, não é? Claro que nós, quanto mais alto é o nível, eh, mais a nossa criatividade, ou digamos a minha criatividade, que é uma característica muito importante,
que, que, é, que é fundamental que os treinadores tenham, que é a capacidade criativa, a capacidade de inovar, tanto do ponto de vista, fala-se muito na questão tática, mas é apenas uma das áreas, porque Uhum. a parte mental, a parte humana, essa capacidade criativa, ela é muito importante e determina mesmo aquilo que vai acontecer no que diz respeito ao sucesso. Hum, Posso e dar as aqui um ferramentas, exemplo disso, um exemplo humano disso, que teve aqui comigo no programa. E eu refiro sempre porque eu tenho um especial carinho por ele, que é o Ucra. Ele tem uma característica criativa em relação a essa parte humana, essa parte relacional, agregadora de pessoas e de bom ambiente e de positividade que tem a sua importância. por exemplo, o Ucra, onde quer que estivesse como jogador, ele poderia ser uma ferramenta do ponto de vista social, uma ferramenta do ponto de vista humano dentro de um balneário. Porque ele cria emoções positivas dentro das pessoas, que são muito importantes para a convivência diária, são muito importantes para a energia positiva de um balneário, de um grupo de trabalho. E lá está, é um dos exemplos, podia ser uma ferramenta. Se por acaso o UCRA, onde estiver, no clube onde estiver ou esteve, hum, o treinador é um treinador mais que não permite grandes Uhum, brincadeiras, que não dá grande pois. liberdade, talvez esteja ali a castrar, esteja ali a inibir uma ferramenta, se é assim que podemos chamar, não é uma ferramenta, mas que seria extremamente benéfica para a união do grupo, para o funcionamento dos processos. Eh, e então eu tenho inúmeras ferramentas, desde das reuniões iniciais de pré-temporada, as reuniões individuais constantes com os atletas, hum, as reuniões com os capitães, por exemplo, é determinante. As fichas que nós preenchemos socioculturais, socioeconómicas, a todos os níveis, acho que sociofamiliares, eh, todas essas informações que nós temos, a proximidade também com a parte familiar, com os hábitos, com as rotinas fora do contexto profissional, também é muito importante. E depois, outras ferramentas que nós temos estão relacionadas com a visão, ou que eu tenho, estão relacionadas com a visão da forma como eles se devem relacionar no seu dia a dia e nos momentos de, de, de- de convivência profissional, não é? Nos estágios, nas viagens, no balneário, no ginásio, no departamento médico. Acho que é algo que é determinante para criar um ambiente de respeito, de amizade, de alegria, de, 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 de boa convivência, porque eu acredito que a alegria que o UCRA e outros UCRAs que às vezes existem nos próprios plantéis criam no dia a dia, ela não pode ser, ela não pode atravessar, ela não pode rasgar com o respeito, com a disciplina, porque o trabalho ele tem que acontecer, tem que ser levado muitas vezes quase ao extremo para que haja transformação, que haja evolução nos processos da equipa, e eles não podem ser misturados também com estes momentos, não é misturados, não podem ser atrapalhados, não podem ser condicionados por estes momentos de alegria, com este espírito alegre que, que, hum, que é determinante também para equilibrar a balança, não é? Então, as diferentes regras, as diferentes estratégias que nós temos são muito importantes para conseguir, digamos que fomentar muito bem cada processo no seu devido momento. E
E depois tem a ver também com os valores, a forma como nós permitimos que os próprios permitimos e estimulamos que os próprios jogadores se relacionem, não é? Acho que nós temos que ser sempre os primeiros a tentar estimular como nós queremos que os próprios atletas criem um ambiente de grupo, não é só dizer ou achar alguma coisa. O treinador, acima de tudo, é um líder, é um homem que tem que tentar estimular a que esses processos aconteçam. Hum, não pode simplesmente limitar-se a constatar que o grupo não tem chama, o grupo não tem união, o grupo não se relaciona entre si. Não, ele tem que desenvolver processos para que essa união aconteça, para que esses grupos realmente sejam família. Eu, felizmente, em todos os grupos que eu trabalhei, nós conseguimos sempre criar grandes ambientes de equipa, grandes ambientes de família, grande espírito nas relações. hum, e isso foi sempre desenvolvido através de diferentes processos e de diferentes estratégias que às vezes nós tínhamos de ser criativos, né? Com momentos, com atividades. hum, eu já falei nisso publicamente, por exemplo, as refeições, algo que a minha equipa técnica e, e os jogadores que eu trabalhei, quer no Famalicão, no Farense, no Moreirense, mais até a nível do Famalicão, Farense, Estrela. Por exemplo, os jogadores nas refeições, eles nunca se sentam ao mesmo lado, né? Nós provavelmente no final de uma época vão-se acumular 40, 50 refeições, ou mais, muitas mais, 100 refeições ao fim de uma época, e eles nunca se sentam na mesma. O colega que tem ao lado, de um lado e do outro, nunca é o mesmo. Isto quebra um pouquinho com aquele paradigma que os jogadores têm é que se dar bem dentro de campo, porque fora de campo, pronto, não há nenhum problema. Eu sempre neguei-me, às vezes, a ir por lógicas implementadas que às vezes não faziam muito sentido, né? Acho que os Uhum. jogadores, o grupo, uma equipa tem que se dar bem fora e dentro de campo. E se não se dá bem, nós temos que procurar perceber porquê. O E que é que quando. posso lhe dar o nome disso, que é o nome que eu gosto de dar porque os treinadores utilizam muito. São constrangimentos psicológicos. É um constrangimento psicológico em que a gente cria uma situação em que depois existe uma evolução, um, um impacto, um output que depois tem, tem a sua análise e tem as suas consequências. Sim, Acho muito bom. esses constrangimentos não podem de forma alguma inviabilizar que outros processos evoluam, não é? E o processo de amadurecimento de um espírito coletivo de uma equipa, ele não pode ficar refém eh, de conceitos de há 15, 20, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, em que havia microgrupos dentro do balneário, e que o poder às vezes desse grupo estava centralizado em alguns. Hoje em dia o mundo mudou, os grupos mudaram, a sociedade mudou, o desporto mudou, o futebol mudou, e o ambiente dentro dos próprios balneários também mudou. E nós temos que ter a capacidade criativa de estimular relações fortes dentro do balneário, relações honestas, relações verdadeiras, e acima de tudo com vínculos que perdurem ao longo do tempo. Uhum. Que isso é o mais importante, não é que eles sejam postos em causa se o jogador joga, se não joga, se o jogador serve ou se não serve. Acho que isso não pode de forma alguma ser dessa forma. Acho que as relações são coisas muito importantes, determinam as nossas atitudes, determinam a energia que nós colocamos em cada comportamento,
Então, as relações elas têm que ser cuidadas de uma forma muito detalhada, e isso nas melhores empresas do mundo nós vemos isso, nas melhores empresas portuguesas nós vemos isso. Aquelas que são não tão bem geridas, às vezes descora-se muito isto. Mas acima de tudo, acho que nós temos que focar na parte humana. O jogador é ser humano, o treinador, as pessoas, os adeptos, os profissionais de qualquer área, nós somos seres humanos. E essa parte humana jamais pode ficar de lado ou pode ser sobreposta ou pode passar para o último lugar. Acho que para mim a prioridade é sempre a parte humana, naturalmente acompanhada pela parte metodológica, mas a parte humana é determinante para que depois a energia que a gente coloca e os jogadores, neste caso específico, os jogadores colocam nos seus processos, seja uma energia extremamente contagiante, primeiro sobre eles próprios e muitas vezes para com os colegas do lado. E dessa forma é assim que acontecem os processos de transformação, é assim que acontece a evolução. A conquista de uma possível, de uma possível utilização, não é? Ela pode vir ou não determinada por esta postura, desta Uhum. forma de estar, este comportamento. E muitas vezes o jogador não entende isso, não tem essa maturidade para entender isso. E eu acho que às vezes nem é só o jogador, é o ser humano no geral. Muitas vezes a imaturidade do ser humano não entende que às vezes não tem o que quer naquele momento, mas tem que continuar a fazer o certo, tem que ser resiliente, tem que ser, Uhum. tem que insistir, porque já o ditado assim diz, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso é uma coisa muito lógica. Nós tanto insistimos, nós vamos insistindo, que em algum momento vamos ter que conseguir. Agora, às vezes nós não podemos insistir com as mesmas estratégias, se não está a dar certo. Podemos com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com os mesmos conceitos, com as mesmas metodologias. Se as coisas não estão a dar certo, nós temos que ir ajustando. Nós somos seres permanentemente num estado de transformação, de evolução. Aliás, essa palavra é algo presente no mundo, no planeta, desde que ele existe. Transformação e evolução é algo. E nós, seres humanos, muitas vezes nós não conseguimos nos consciencializar que nós, em algumas décadas, né, de vida, né, que se Uhum. assim conseguirmos, tivermos essa felicidade, poucos são aqueles que passam um século, não é? Muitas vezes não conseguimos interpretar que essa também é uma lógica que nós devíamos agarrar de uma forma muito, muito, muito determinante, muito firme. Evoluir, 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 evoluir a cada momento, a cada dia, a cada mês que passa, a cada ano que passa, a cada etapa que passa, nós temos que evoluir. Não podemos continuar a insistir nos mesmos erros, a cometer os mesmos erros, um, a ir pelo mesmo caminho, com os mesmos métodos. Se as coisas não estão a dar certo, nós temos que procurar a evolução. E na carreira do jogador, muitas vezes, o jogador não consegue, mas também não muda para conseguir mais à frente. E nisso eu considero-me uma pessoa focada nisso, uma pessoa que se especializa muito nisso, em entrar na cabeça do jogador e fazer-lhe perceber que se ele ainda não é, ele pode vir a ser. Se ele ainda não tem, ele pode vir a ter a oportunidade. Se ele ainda não se desenvolveu, ele pode vir a desenvolver. Agora, não pode é cometer os erros a curto prazo, no imediato, por causa desta característica que os seres humanos têm, que é a impulsividade, que é o egoísmo, que é, Uhum. que no fundo acho que é isso que leva o aqui e agora já ao imediatismo, é isso, é o individualismo de cada um, é o egoísmo de cada um, e é isso que nós temos que conseguir mostrar aos jogadores que a vida é muito mais do que isso. Da ferramenta e temos focado aqui a nossa conversa a algo que nos interessa, que é a parte das pessoas, nas ferramentas que falamos sobre as pessoas, mudando um pouco também
e já até passando um pouco também pela liderança do Mister Sérgio Vieira, eh, percebendo também a sua maneira de atuar, podemos passar para uma questão mais eh, técnica de campo, em que estas ferramentas que nós utilizamos, depois para irmos finalizar com a tomada de decisão, porque depois nisto tudo precisa de o Mister escolher quem é que leva para jogo e saber com que armas vai a jogo, se tem as melhores armas, com que armas tem o adversário também. Eh, Antes de ir para essas ferramentas, eh, queria-lhe pôr esta questão. Neste momento, eh, fala-se dos sistemas híbridos, das questões de atrair para jogar, para atrair por dentro para jogar para fora e Uhum. todas as situações, os sistemas táticos que atualmente não são hum, vinculativos, não são formatados, são uma base de, ou partimos de, eh, face a esta situação toda, o que é que acha que poderá ser a próxima evolução, visto que nas vantagens e desvantagens que teremos eh, no jogo, a nível espacial e a nível temporal, que já são hum, escapulidas e retiradas ao máximo. Portanto, são levadas ao máximo, porque nisso os treinadores e o português eh, têm a particularidade de ser os experts dos experts, não pondo os outros de parte, mas têm essa apetência de ir à parte técnica ou tática. Então, o pormenor do pormenor, hum, qual é a parte evolutiva, portanto, nesta tendência dos sistemas híbridos e de criar vantagem espacial e temporal? Sim, o futebol está em constante evolução, em constante mudança. Esta questão dos sistemas, não é, que para mim não existe, a questão de um sistema de jogo é uma base, é um ponto de partida para depois um processo muito mais dinâmico em termos espaciais, em termos temporais, em termos relacionais, não é, entre todos os elementos. Em, mas eu acredito que aquilo que pode. Acho que já está, já tem vindo a acontecer na última década, ou nos últimos 15 anos. Eu, por exemplo, eu passei essa experiência, quer no Sporting de Braga, quer no Sporting, onde nós eh, tínhamos equipas, no Braga nós tivemos a capacidade para eliminar equipas mais fortes e chegar até à final da Liga Europa. Tivemos a capacidade de ganhar ao Arsenal, de ganhar ao Shakhtar, ou seja, estamos a falar de equipas que eram potências económicas, que eram que tinham grupos com muito mais qualidade, mas o que sobressaiu foi a parte estratégica. No Sporting aconteceu isso, até a famosa eliminação do Manchester City na campanha da Liga Europa. Um, Vimos agora o Benfica a fazer isso com o Atlético de Madrid em casa, num jogo fenomenal. Uhum. Vimos o Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, a nível internacional, não sei se foi há 2 ou 3 anos, quando eliminou a Juventus, já não consigo precisar, mas Estou 3 fez, anos. eh, foi algo. E o que é que sobressai deste tipo de jogos que eu estou a mencionar aqui? A parte estratégica, não é? O Benfica fez um jogo fenomenal com o Atlético de Madrid, mas na jornada seguinte das competições internacionais acabou por perder em casa, não é? E da forma que foi. Então, eu acho que a parte estratégica do jogo, do confronto entre as forças, ah, entre as nossas forças e as forças do nosso adversário, é algo
que vai ser cada vez mais, na minha opinião, determinante. O modelo de jogo, as ideias de jogo, o sistema, a forma como atacamos, como defendemos, como reagimos à perda, como reagimos ao ganho da bola, como preparamos as bolas paradas, como acho que isso tem que haver uma base conceitual do modelo de jogo, das ideias, Uhum. muito bem desenvolvido, muito bem alicerçado, muito bem implementado, dinamizado, mas mesmo assim, no futebol de hoje em dia, em que existe dezenas, centenas, que não é que talvez milhares de bons treinadores, treinadores de muito boas equipas, hum, eu acho que o fator diferenciador vai ser sempre o estratégico, vai ser sempre a forma como nós conseguimos implementar, dinamizar, estruturar a estratégia para aquele confronto. E vai ser um desafio muito grande, naturalmente, porquê? Porque o futebol, como eu já mencionei aqui, acontece de 3 em 3 dias, Uhum. de semana a semana. E esse fator estratégico, muitas vezes, está inteiramente ligado, ou diretamente ligado, à parte mental. Nós sabemos que talvez, preparar um jogo contra o Atlético de Madrid é diferente de preparar um jogo contra o Feyenoord, não é? Em termos de foco, em termos de captar a atenção do atleta. Então, depois de conseguir essa vitória, né, eh, talvez no jogo seguinte os níveis de concentração diminuam. Na minha visão, o fator diferenciador no futuro poderá passar por aí, pela consistência, pela constância do fator estratégico, ou seja, de jogo em jogo, nós, na preparação, nós sermos muito rigorosos com esse fator estratégico, porque nós sabemos que cada jogo tem uma história, seja na Liga dos Campeões, seja Uhum. com o último classificado da Liga, né? Seja com a equipa da Taça de Portugal, o fator estratégico ele existe em todos os jogos. Uhum. Existe. Por mais que se queira negar e às vezes afirmar-se que uma equipa de Primeira Liga é tão forte que quando vai jogar para uma Taça de Portugal com uma equipa do Campeonato de Portugal ou da Terceira Liga, que o fator estratégico não tem grande preponderância. Mas o que é certo é que nós já vimos coisas terríveis a acontecer e até aos Uhum. grandes. Nós vimos o Sporting a ser eliminado pelo Alverca quando estava na Terceira É Liga. tal conversa, o que nos interessa é o nosso processo e só jogamos nós contra o vento. E às vezes existe outra E, equipa do e, outro e lado. hoje em dia, exatamente, porque nós estamos no tempo da tecnologia, na era da comunicação, na era da Uhum. tecnologia, na era da preparação. Hoje em dia, na minha opinião, não existem equipas pequenas ou equipas grandes. Existem em termos metodológicos, em termos estratégicos, em termos de processo de trabalho. Existem aquelas que se preparam bem. E aquelas que se preparam bem, tanto pode ser o campeão nacional, a equipa da Liga dos Campeões, como a da Terceira Liga, ou do Campeonato Mas, de Portugal. mister, a estratégia é um processo do treinador e cada vez mais a nível do alto nível, do alto rendimento, da elite, os atletas são cada vez mais equiparados, porque eles próprios são quase uma empresa. Têm gente à volta deles e tentam perceber o jogo ao máximo e estudar o jogo e têm nutricionistas, têm uma empresa à volta deles, querem ser super e são super atletas. Portanto, poucas coisas vão se destacar, vão se diferenciar. E o que o Mister está aqui a referir é uma coisa muito importante, que é a nível de estratégia, que é de competência do treinador, poderá ser determinante face à equiparação entre equipas, de jogadores. Sim, eu essas tendências externas que vão surgindo, para mim não passam disso, tendências, não são dados adquiridos
e normalizados dentro do processo da gestão de um clube ou de uma equipa, né? Porque o jogador ele tem contrato com uma instituição, com um clube, que tem profissionais que são pagos para o preparar nessas diferentes áreas, a psicologia, na parte eh, estatística, na parte física, na parte nutricional, e não pode ser ao contrário. O meio externo a conduzir o rendimento do jogador internamente. E eu sei que, infelizmente, devido à precariedade muitas vezes dos clubes, às vezes acontece isso, e às vezes tem que se ter um certo jogo de cintura para se aceitar esse complemento, né? E que acontece com o contributo externo, às vezes de profissionais, que os próprios atletas têm. Mas naquilo que é o alto nível, eu acredito que não é muito aceite pelos grandes treinadores, pelos grandes líderes, porque é uma interferência naquilo que é os processos de preparação dos jogadores que têm contrato com os clubes, que são pagos pelos clubes, que são orientados por profissionais dos clubes, treinador, equipa técnica, departamentos, médicos, nutricionais. Só que muitas vezes os próprios clubes são precários e dão abertura a que esse processo de fora para dentro aconteça. Agora, no que diz respeito à parte estratégica, lá está, é mais um desafio para os treinadores, na era da tecnologia, na era do conhecimento, na era da interferência externa, porque no fundo nós estamos na era da interferência externa. Há 20 Uhum. anos atrás não havia essa interferência no rendimento dos jogadores como existe hoje. E às vezes não é só com processos nutricionais, que às vezes até é benéfico. O jogador ter um nutricionista particular ou ter um fisioterapeuta particular. Não é benéfico, talvez é ter um preparador físico. Isso é que não, né? Estamos aqui a falar de processos já macro, mas ou ter um psicólogo, se calhar até complementa. O ideal é que o Uhum. clube esteja apetrechado nesse sentido para os atletas não terem que recorrer externamente. Mas há 20 ou 30 anos atrás não acontecia. O que permitiu tudo isto foi a tecnologia, foi o Uhum. acesso às comunicações entre todos nós. Foi, eh, sem dúvida que a tecnologia veio eh, fazer uma ponte muito, muito forte com estas possibilidades. Mas, mesmo isso acontecendo no dia a dia, hoje, nestes clubes, às vezes com estruturas mais precárias, o próprio treinador tem que ter essa capacidade, essa visão para que, pelo menos, o efeito seja mais positivo do que negativo. Uhum. Porque se o treinador eh, nem quiser saber disso, não se preocupar com isso, acho que está-se a autonegligenciar, porque muitas vezes pode estar a pensar que vai tirar um determinado rendimento de um atleta ou dos atletas, quando na realidade não o está a fazer, porque Uhum. o atleta foi impactado, foi influenciado por processos externos também. Uhum. E, Nesta ajuda externa, neste contributo, eu não me queria desfocar daquilo que eu acho que era o sumo que podia ter tirado agora a nível estratégico, que é algo que é deliberadamente do treinador. É o treinador principal que tem esse poder, essa responsabilidade. E nessa inteligência, nessa criatividade que tem a nível estratégico, eh, é como o mister falou, e no meu ver bem, é algo que faz parte do processo global, de todo o processo. E muitas das vezes, eu pessoalmente não concordo, acho que os jogadores são os principais protagonistas do futebol, mas o elemento mais importante é o processo, em que o líder máximo é o responsável máximo desse processo e um dos implementadores, os aplicadores desse processo são os jogadores. Cada macaco no seu galho. E nesta perspectiva, quando as coisas se equiparam, e por isso que estava-se a falar dos super atletas a nível de elite, a estratégia
que é do treinador, que pode ser diferenciadora, certo? Pode ser diferenciador, é do treinador principal. E aí o, o processo que é todos, de todos para todos e de todos para tudo, também tem a parte do treinador que não pode ser descurada. Porque eu percebo o treinador quando quer pôr todos os louros nos jogadores. Faz todo o sentido, faz desde os Jogos Olímpicos até o amador, desde o atletismo até o futebol. Tudo bem. Mas, pessoalmente, eu acho que depois, quando existe estas situações, existem outros elementos, nomeadamente, por exemplo, a estratégia que estava a referir e gostava que falasse um pouco mais nisso, que se destaca a nível tático ou técnico e que evidenciam determinadas situações. No caso do Abel Ferreira era os percursos, os roteiros, determinados roteiros que tem que se fazer, ou no caso do Carlos Carvalhal, do Arsenal, do Liverpool, que não se pode ter não se pode dar uma autoestrada, e a gente tem que ter uma estrada movimentada, que é para eles não terem muito espaço para correr, que eu acho que é um bom exemplo. Nessa perspectiva, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, porque valoriza claramente um elemento muito importante, que é o treinador principal também no processo. Sim, sem dúvida. Eu acho que a estratégia é algo que vai estar sempre presente em todos os jogos, embora às vezes não assumida, às vezes pelos próprios treinadores. Eh, Porque também há outros fatores, que são os fatores da capacidade individual dos atletas, que muitas vezes não, o nível é tão diferenciador que às vezes nem há necessidade de enfatizar, Uhum, de agarrar tanto esse fator estratégico, porque a parte individual, ela realmente é muito. Os jogadores criam soluções, os jogadores. A qualidade, não é? Se assim podemos dizer, a qualidade dos atletas é tão grande e tão diferenciadora que muitas vezes eles próprios, com uma estratégia muito idêntica, dentro daquilo que já é o modelo do jogo, muitas vezes os próprios jogadores encontram soluções, muitas vezes eles próprios conseguem, eles próprios conseguem resolver as situações, ou eles, ou muitas vezes os colegas, não é? uhum, Porque muitas vezes até podem não ser eles, mas eles são parte integrante do desempenho e muitas vezes não são eles que vão depois ser determinantes no resultado final. Mas muitas vezes os próprios colegas que entram, neste caso, agora com a alteração para as 5 substituições, é muito mais relevante esta questão do grupo, da estratégia, do que era antes da possibilidade, quando eram só 3 substituições, né? Acho que agora esta questão das 5 substituições ainda veio dar maior valor a esta lógica que estamos aqui a falar da parte estratégica. Hum, mas muitas vezes esse fator estratégico pode não ser tão aprimorado ou tão valorizado em determinadas equipas, porque realmente a capacidade individual, a parte qualitativa a nível individual, ela é tão. Ela tem um decalagem muito grande, não é? Ela tem um desnível muito grande para o resto das equipas e da concorrência, que muitas vezes esse fator não é algo permanente, pelo menos em todos os jogos, pelo menos em todos os desafios. uhum, Eh, por isso é que eu acho que é um fator que nós devemos ter sempre em atenção, porque é algo que é determinante para o sucesso, mesmo que ele não seja aplicado, mesmo que não seja aplicado de uma forma frequente, não é? uhum, Porque sabemos que quando é aplicado e de uma forma assertiva, esse processo vai captar a atenção dos envolvidos, dos atletas. Tenho a uhum, certeza que quando o Porto eliminou a Juventus, ou agora o Benfica ganhou ao
ao Atlético Madrid. Eu lembro perfeitamente como é que preparámos o jogo quando ganhámos ao Manchester City, quando estávamos no Sporting, por exemplo. A parte estratégica, ela envolve, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, todos os seus intervenientes para que seja executada com assertividade, com perfeição, para nos levar ao êxito. Mas depois, hum, a capacidade para fazer este processo acontecer recorrentemente em todos os confrontos não é um processo que seja fácil de ser, que seja execuível, porque uma coisa é o Manchester City, outra coisa é um clube pequeno da nossa liga, ou uma equipa da Taça de Portugal, como eu já mencionei. Mas aí existem outros processos, que é a própria liderança do treinador, a forma como é capaz de não se focar na parte estratégica, por exemplo, num confronto em que o desnível em termos de forças seja maior num jogo de Taça Portugal ou um jogo do campeonato interno, mas que depois o fator mental ele esteja sempre presente, né? E Porque quando o nível é igual, mister? eu acho que tudo que seja o maior número de ferramentas possíveis, seja a parte mental, seja a parte estratégica, seja hum, o modelo de jogo, seja a potencialização máxima das capacidades dos atletas, tudo que nós possamos fazer para obter o rendimento deve ser feito. Deve ser feito. Agora, a parte estratégica, eu acho que é aquele fator, categorizando eu a parte estratégica como eu estou, e acho que estamos aqui alinhados, é para um determinado jogo, nós vamos ajustar determinados aspectos que são direcionados para aquele adversário. Eu acho que isso não é fácil de fazer eh, quando o nível da tensão do atleta desce. E isso é como Uhum. eu vou-lhe dar um exemplo. Quando nós temos um caminho que aparentemente é fácil de percorrer, nós talvez temos tendência a relaxar do que um caminho que a gente sabe que é difícil de percorrer. É um bocado o que acontece nas equipas de futebol quando encontram determinadas equipas difíceis. Hum, e acho que aí o fator estratégico ele tem um peso muito maior. Embora no alto nível, não é? Como o Pedro mencionou aí, que é o alto nível, o confronto da qualidade, um Real Madrid-Barcelona é a mesma coisa que um Atlético Madrid-Barcelona, um Dortmund-Barcelona, um Barcelona-Liverpool, ou um Liverpool-City. O confronto à partida, na elite, não é? As forças elas são muito niveladas. E eu acredito que aí sim, esse fator estratégico é determinante. A capacidade de o treinador e os jogadores abraçarem com muita força, com muito foco, com muita vivacidade, esse fator estratégico, né? Eu acho que é determinante para o êxito. Sabendo que não é fácil, porque estamos a falar de atividade cerebral, de 3 Uhum. em 3 dias, atividade cerebral de 4 em 4 dias, de 6 em 6 dias, e muitas vezes nem tempo para recuperar fisicamente. Muitas vezes o de 3 em 3 dias não é fácil estar nem para treinar, é treinar em regime de recuperação. E então, preparar esse fator estratégico sem essa prática, muitas vezes, porque estamos em processo de recuperação, não é fácil. Eh, E aqui entra também os diferentes níveis competitivos, os diferentes calendários competitivos, mas acredito que a parte estratégica é algo que cada vez mais vai ser determinante, sendo que os treinadores têm que ter essa capacidade para que ela esteja bem interpretada.
Uhum. O Mister, agora para a última questão, hum, e que estamos a entrar no fim, muitas mais questões havia para tratar, mas constatou-me que está sempre a par e está sempre focado na procura de novo conhecimento eh, e estar atualizado. Visto que a inteligência artificial, o Big Data, na, portanto, na parte da análise de dados, está, e também devido ao múltiplo e inúmeros dados que aparecem no futebol, eh, esta, estas novas ferramentas, este novo mundo que vai entrar e já está no futebol, como é que veio, portanto, esta aplicação e o futuro desta aplicação, desta aplicabilidade destas ferramentas? Sim, eu acho que é tudo que seja para agregar valor, acho que é sempre bem-vindo, sabendo que nós temos que ter muita atenção porque, como diz o ditado, né, água demais na planta, não é? Pode matá-la, não é? E eu acho que às vezes o excesso de informação, hum, até mais para nós como profissionais que lideramos os processos, do que propriamente para os próprios atletas, não é? Que têm que o absorver, ou interpretar e executar. Hum, Isso pode ser prejudicial, depende sempre, lá está, do ponto de partida, da capacidade intelectual dos intervenientes. Eu acho que as tecnologias, as bases de dados, os softwares, tudo aquilo que veio, tudo que foi aparecendo nos últimos 20, 30 anos no desporto, no futebol, com o desenvolvimento tecnológico do planeta, eu acho que é sempre, sempre, sempre bem-vindo. Mas nós temos que saber dosear e perceber a sua aplicabilidade, porque muitas vezes os processos são simples. Aquilo que o jogador, aquilo que o jogador faz, o processo mais simples que o jogador faz, ele já o faz desde que era criança ou adolescente, ou desde que ele começou a jogar como profissional. É claro que ele não interage com os seus colegas nesta etapa, que é a profissão dele, como ele fazia anteriormente na sua juventude. Então, a tecnologia pode ajudar a diferentes níveis, tanto na otimização dos processos coletivos, nas tomadas de decisão individuais, quer dos atletas, quer dos treinadores, quer dos diferentes profissionais. Hum, Mas lá está, eu acho que a prioridade terá que sempre, sempre passar pela parte humana, pelo fator humano. Aí, para mim, eu acho que nós em Portugal sempre nos diferenciamos por a forma como olhamos para o futebol, sempre muito mais pelos processos qualitativos do que pelos processos quantitativos. Sabemos que eu lembro-me há 20 e tal anos, o professor Carlos Queiroz, no Manchester United, 20 anos. Eu lembro quando aparece a Misco, a Prozone, essas bases de dados, softwares que coletavam dados, mas nós, talvez até pela incapacidade financeira de ter esses recursos, nós focámos sempre mais nos aspectos qualitativos, na, 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 na- na forma como eles aconteciam e não quantificar, quantificar aquilo que acontece. Sabendo que as duas coisas são determinantes, são muito importantes, complementam-se, mas eu acho que o mais importante é realmente trabalhar com
com tudo aquilo que nós temos, com todas as ferramentas, trabalhar em conjunto com todos os recursos que possam existir, sabendo que esse fator da inteligência artificial é algo que ainda está um pouco no ar. Que impacto, de que forma poderá ter na gestão do treinador ou dos profissionais, dos próprios atletas, sabendo que é algo extremamente diferente daquilo que tem vindo a ser o impacto da tecnologia no futebol. Mas para mim a prioridade ainda será nos próximos anos, se não talvez na próxima década, a prioridade ainda será sempre a parte humana. Acho que será muito mais determinante de qualquer outra tecnologia. Muito bem, Mister. Agora, chegando ao final do programa, queria-lhe pedir, portanto, uma mensagem para quem nos está a ouvir, para quem o acompanha pessoas mais próximas de si, para finalizarmos o programa e depois falarmos um pouco após o programa, mas a mensagem final seria para si e para quem nos vai ouvir. Não, assim, eu queria agradecer por este momento de partilha, desejar tudo bom para todos os ouvintes, que tenha sido um momento de partilha, pelo menos da minha parte, com todo carinho, com toda a humildade, porque eu sou simplesmente um ser humano com as minhas experiências, com o meu trajeto de vida, como todos que me ouvem também têm, com o seu valor. Não existe quem tenha mais ou menos, todos nós temos essas experiências com grande diversidade. O mais importante é que possamos aprender uns com os outros de uma forma humilde e que possamos ser sempre mais e melhor para aproveitarmos a vida, aproveitarmos a profissão, independentemente se é no futebol ou não. Eu espero que tenha valido a pena para todos os ouvintes. E valeu mesmo a pena, foi um momento de partilha muito rico da parte do Mister Sérgio Vieira. Vou recapitular, temos o nosso grande convidado que nos falou, portanto, do interior do que é o futebol profissional. Foi treinador adjunto e scout no Sporting, no Braga, na Associação Naval 1º de Maio, Associação Académica de Coimbra, esteve no Portimonense, Sporting Clube Farense, Futebol Clube Famalicão, Moreirense, São Bernardo, América, Estrela da Amadora, Atlético Paranaense, Ferroviária e Guaratinguetá. Agradecendo o Mr. Sérgio Vieira por estar aqui presente. Relembro que a partir de amanhã na Rádio Aspra Media Group, nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Rádio Asas do Atlântico do Canadá, Rádio Audiência Porto, Rádio Estádio de Lisboa, Pama Mídia e Televisão Portuguesa Califórnia da Rádio Portugal Lusa. A todos o meu muito obrigado, muita saúde, bem-aja e até o próximo programa. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.